gravei você. Sistema bolha. Gravei você me chamava de papinho. Bebê. Bebê está te chamando também. Oi, gente, tudo bem? Eu gravei um vídeo agora e acontece muito isso às vezes. Como a minha filha tem dificuldade na fala e ela é autista, né? Mas só eu compreendo a fala dela. Só que às vezes na hora, porque eu tô gravando e eu queria mostrar ela lendo o livro e ela com a reforma que eu fiz para ela, né? A gente fica orgulhosa das coisas que a gente faz pro filho da gente. Só que quando eu vou editar, às vezes eu tenho surpresas. Eu tipo, não percebi isso que ela falou. Olha o movimento dela. E no caso hoje foi da mensagem dela. Ela, na verdade, eu falei no vídeo que filho de escritor, leitor é. Só que enquanto vai rodando o vídeo, ela inventa uma história. E eu creio que inspirada pelo Espírito Santo. Então ela cria ali, sabe? Ela escreve mentalmente a historinha dela no coração dela. E ela compartilha isso comigo, só que eu não percebo. E o livro que ela pega é do Moisés. Acho que ela levou para lá. Só que a historinha que ela conta é sobre Jesus. Nosso querido Yeshua, né? Ela começa a história falando de Moisés, de uma estrela e de uma bolha. Nós sabemos que existe uma estrela que guia, né, os 3 reis magos até Jesus. Ela fala sobre um bebê, né? E ela fala que José está lá por esse bebê, né? E o José é o pai de Jesus. Não é o outro José, né? Por causa do bebê, fica bem claro isso, da estrela e a bolha. Para mim, a bolha é o anjo. É o anjo Gabriel que anuncia, né? E eu creio muito que o Espírito Santo inspira as crianças. E no final, que é uma coisa um pouco triste, muito triste, que ela diz que o bebê está triste junto com ela. O bebê está triste junto com ela. E eu não sei por que o bebê está triste. Por que Jesus está triste junto com ela? Eu espero que ela não esteja triste, se é pela falta do José na vida dela, porque o bebê teve um pai, Jesus teve um pai ali junto com ele que não era o pai de sangue, né? E ela não tem um José na vida dela, mas creio que tudo é possível para Deus, né? E é possível que Jesus esteja presente na sua vida, se você não tem um pai. Poliana, oro por você agora, em nome de Jesus. Que Jesus possa estar junto com você, ou um José, ou minha filha, para que você não fique triste, para que você se alegre. Não fique triste você que está ouvindo, assistindo isso também. Naquilo que te falta, se é um pai, se é uma mãe, se é um filho, se é um neto, Deus pode prover tudo. E, uau, eu fiquei emocionadíssima, eu fico pasma com essas coisas, sabe? De como que Deus fala através das crianças. Sabe por quê? Existe pureza ali, sabe?
ainda não foram colocadas travas nos olhos dela, sabe? Como a gente tem nos nossos olhos, né? É isso. Quando a gente fica triste, uma criança fica triste, Jesus está triste junto com essa criança. Mas ele não só está triste, ele já está movendo tudo por ela. Tudo. Tudo por ela. E eu quero dizer para vocês que desde que ela era bem pequenininha, tipo uns 2, 3 meses, eu já comecei a orar por algo que chegou agora na vida dela. Então, assim, mais de 3 anos de oração, entende? Só que essa semana, na noite em que eu dormi, e seria no outro dia que ela teve a oportunidade de começar 2 cursos, um para treinar a coordenação motora dela e o outro é natação. E eu fui muito perturbada, sabe? Por Satanás, sabe? Colocando uma angústia, uma tristeza que eu não conseguia dormir. Dormia um pouco, acordava, dormia um pouco, acordava. E daí... Bom, vou falar agora pra vocês. Eu ia gravar um vídeo assim, não achei que ia ser agora, mas então vou contar. Daí daquela noite, na véspera, sabe? E quando tem coisas importantíssimas, tipo, sei lá, seu casamento amanhã, seu noivado, o concurso público, uma posse sua, uma grande viagem, uma mudança, uma cirurgia, não sei. Algo que você tava, orando 3 anos mais, a vida toda orando por isso, esperando por isso. Em vez você pensa que, quando acontecer isso eu vou dormir com uma pluma. Pensa. Que Satanás está lá, ele sabe, ele não quer que você colhe aquilo, sabe? O fruto é seu, mas ele não quer. E então eu senti uma tristeza horrível. Eu fiz um vídeo aí pra vocês dizendo sobre isso. Eu sentia tristeza, nem sei dizer em palavras, eu sentia que não tinha mais jeito, sabe? E por mais que você saiba que você já vai lá colher. É como se a árvore pudesse falar com você. Tem uma macieira assim, quando a árvore está madura, doce, 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 ela pudesse mandar uma mensagem para você: vem colher a sua maçã, vem colher o seu fruto, sabe? E o fruto, né? Mas a sensação e o sentimento não condizia com a realidade. A realidade era doce, sabe? Era com uma maçã madura, doce, doce, doce. Mas o sentimento era de tristeza, desistência, desesperança, desânimo. Assim como outro dia eu até chorei e disse que estava com um sentimento que o Espírito Santo brotou em mim, porque eu sabia que não era meu, Satanás também coloca sentimentos em nós. Só que a diferença é que um sentimento é para destruição e o outro é para edificar, né? E daí acordamos, eu primeiro fui pro meu compromisso, ela foi junto. E algo maravilhoso que está acontecendo na minha vida também, e que isso eu nem pedi para Deus, porque a gente tem limites, eu já disse aí. Tem coisas que você não pede para Deus, porque você acha que é muita ousadia, sabe? E você pensa, a gente se segrega, como eu disse. Isso não é para mim. Que isso, imagina, eu pedi um negócio desse. Eu sei o meu lugar, sabe? E a gente se coloca lá embaixo, lá no final da fila. Mas Deus diz, os últimos serão os primeiros. Daí ele
manda, obriga você a ir pra frente. E daí foi tudo bem. E daí aconteceu que acho que a minha filha tomou água e deixou a garrafinha aberta de água. Vazou tudo água na sacola, sabe? Daí ainda consegui tirar a sacola, abanar, tava no lugar aberto. No outro compromisso já dela. E por sorte que não molhou nada das coisas, acredita? Não sei como vazou a garrafa inteira. Ou tivesse um pouco mais da metade de água. Não molhou nada das coisas. Não sei. Apesar de que eu deixo tudo em sacolas, né? Dentro da sacola tá dentro de outra sacola, mas mesmo assim, né? Deveria ter molhado. Nada. E depois falei, calma, tudo bem, acontece, né? Me machuquei. Sabe? Enfiei um negócio que eu tinha dentro da bolsa, enfiou dentro da minha unha, assim, ó, entrou assim na carne. Sangrou e eu falei, ai, pronto. Eu falei, não, mas acabou, né? Por aí chega. E daí, antes dela ir pra natação, eu entrei no banheiro com ela e deixei a sacola assim no chão e tô. E daí, de uma hora que eu distraí olhando pra ela, entrou um menininho e ele veio direto da minha sacola. Ele abaixou as calças e mijou na sacola. E eu, hora que eu vi, só aproximei, nem cheguei perto do menininho, pelo amor de Deus. Eu aproximei assim, incrédula, e puxei a sacola assim, e vi vendo assim com a sacola pra trás. Eu, não, pelo amor de Deus, não faz isso. E aí eu só vi que o menininho parou, virou, procurou um lugar e apontou, mirou para outro lugar e fez o xixi dele. E daí eu tô lá tirando as coisas da sacola e entra a mãe do menino e fala, fulano. Daí chama o menino, né? E daí eu não sabia se eu falava pra ela ou não. Daí eu pensei, né? Fala, né? Não sei se foi o Espírito Santo fala, né? Daí eu falei bem baixinho, não sei, ela olhou pra mim, mas quando o menino parou, tava ali mijando, ele começou a chorar. Ele mijava e chorava. E aí, eu não sei se ela entrou, achou que eu tivesse brigado com ele, feito alguma coisa, e eu virei e falei pra ela depois, quando ela já tava perto de sair, eu falei, ele mijou nas nossas coisas, né, na nossa sacola. E ela ignorou, pegou e foi pra lá com ele. E eu me senti super mal, sabe? Parecia que eu que tinha mijado nas coisas de alguém. E aí fui tirar, tinha mijado na minha blusa. Enfim, daí eu já liguei com a água. Falei assim, olha, vazou a água. A agulha entrou, um negócio entrou dentro da minha unha. E ainda por cima vem alguém e mija, e mira assim. Foi muito estranho aquilo, sabe? Tipo, foi pá, as coisas acontecendo. Daí eu troco a Poliana, ela coloca o maiozinho dela, coisa mais linda. Que faz tempo que eu comprei pra ela um maiozinho, já pensando nesse dia. E eu falo, filha, a mamãe está triste, né? Olha só o que aconteceu, né? E hoje era para ser um dia perfeito, hoje era para ser um dia especial. E eu não sei o que tá acontecendo, de repente começa a acontecer um monte de coisa ruim, sabe? E ela me vira e fala, não, triste não, mamãe, está feliz. Está feliz, né, filha, que você falou? O menino usou o tapete.
É, o menino mijou no Paw Patrol, na patrulha canina. E o que você falou pra mamãe? Tá triste não, tá feliz, né? Foi isso que você falou pra mamãe? Eu ia fazer outro vídeo hoje, mas daí decidi fazer esse. Só queria achar um lugar, um cantinho pra ficar, pra falar com vocês. Não sei se eu consigo. Assim, ó. Eu queria falar mais algumas coisinhas que eu me lembrei da minha infância, da minha mãe e tal, porque tem um pouco a ver com isso. Beba água. Tá muito quente hoje. Às vezes, quando eu ia falar sobre a culpa, sobre a culpa excessiva que às vezes a gente tem. A gente tem culpa quando faz algo errado e a gente sente culpa, mais culpa ainda, quando alguém faz algo errado com a gente, né? Às vezes eu fico assim, por quê, né? Mas em diversos momentos da minha vida, parece que a culpa era muito maior quando alguém fazia algo contra mim do que quando eu fazia algo errado. Parece que é como se você se cobrasse, por que isso está acontecendo comigo? Sabe? Por quê? Não sei, porque Deus permitiu, ou enfim. E quando a mãe do menininho saiu, foi uma sensação tão estranha, além de eu ter a sacola ali toda mijada, de eu ir procurar o que salvou. E depois eu vi em casa, né, coloquei as coisas para lavar tudo, mas a sensação foi de que eu fui culpada por aquela situação que aconteceu. Não que eu fosse culpada, mas que ela tinha me culpado por aquilo, entende? E quando eu era criança, aconteceu uma vez do meu irmão chegar em casa e pedir para minha mãe ir na escola. E minha mãe sempre contava essa história. Então, assim, não era nada segredo, por isso que eu vou falar aqui também. Meu irmão pediu para minha mãe ir à escola brigar com a professora, porque a professora tinha deixado ele de castigo. E eu me lembro por diversas vezes de mães irem à escola brigar com professores por causa dos seus filhos. E às vezes eram crianças assim, bem absurdamente rebeldes, não sei se violentas, mas que dificultavam ali a convivência, entende? E independente se a criança estava certa ou errado, se tinha, sabe, não tinha respeitado ali aquela autoridade, a mãe e o pai não queriam saber. Eles queriam punir o professor. Eles queriam desforra. É a palavra que Deus me deu agora. Desforra. Então a sensação que eu tive no momento que a mulher saiu, a mãe do menininho, é que ela ficou brava com o filho e também ficou brava comigo, ainda mais porque eu falei o que aconteceu, né? E outro dia aconteceu algo com a minha filha, em que alguém reclamou da minha filha pra mim. Foi a primeira vez.
E uau, primeira vez, eu dei uma travada assim, daí eu fui falar com ela, filha, por que que você fez isso? Tá errado, não sei o quê. Eu apontei o menininho, não pode fazer isso e tal. E ela não querendo saber de jeito nenhum. E daí eu pensei, bom, ela não vai pedir desculpa, ela não vai reconhecer. Eu, como mãe, tenho que pedir desculpas. Esse é o comportamento correto, entende? De você ir e pedir desculpas, né? Daí fui pedir desculpas pro menino, pedir desculpas pra mãe do menino. E outro dia eu levei até uma bolha, né, de patinho, que às vezes eu compro pra minha filha, levei uma pra ele. E continuei tentando falar outras vezes, né, que ela não pode ser assim, tem que brincar com todo mundo. Porque esse comportamento é o comportamento que a minha mãe me ensinou. Porque dessa vez que meu irmão reclamou, minha mãe virou e falou assim: mas por que que ela te deixou de castigo? O que foi que você fez, né? E depois ele acabou contando, né? E de uma briga que teve com o menininho. E minha mãe falou: então você já percebeu que você está errado, eu não vou lá brigar com a professora, né? Não vou lá passar vergonha. E a gente tem que ensinar, né? Os nossos filhos. Só que infelizmente nem todo pai e mãe vai se comportar assim. Então, não só em relação a isso, mas em muitas coisas, né? E é isso, achei lindo dela contar a historinha de Jesus. E depois disso, aí tudo se acalmou, né? Ela já tinha colhido os frutos, fez as aulas e, enfim, eu fiquei muito feliz. No final, eu vou contar para vocês um sonho que eu tive, muito revelador. Ai, minha filha levou água para lá, ela é apaixonada por água, como eu. E daí eu vou ter que pegar água para contar o sonho. Mais para frente, estou pensando em criar uma playlist para falar sobre sobrenatural, as minhas experiências. A gente não pode controlar o mundo e as pessoas. Você pode estar correto, né? Mas mesmo assim que você não tenha culpa, que você esteja correto, a outra pessoa pode esbravejar contra você, pode ter uma raiva infundada contra você. Entendeu? Isso. Entenda isso, sabe? Entenda isso. Ah, tava esquecendo que Deus me falou o seguinte. Quando a gente tem um filho, quando a gente tem um amigo, a gente costuma. Esses são os preferidos que Deus me falou. E é um grande pecado isso. A gente costuma defendê-los a unhas e dentes, mesmo quando eles estão errados. Cuidado para não defender alguém só porque é teu filho ou só porque é teu amigo, a unhas e dentes, estando cego para as coisas que ele e ela está errado, entende? Cuidado com isso. Porque isso pode ser um caminho para o inferno. É isso. A gente tem que tentar ser justo. Então, assim, quando você analisa uma situação, você tem que tentar sair do seu sangue, sair do seu grupo, sair da sua
linhagem, como diziam antigamente, sangue azul. Saia do seu sangue azul, sabe? Analise as coisas com justiça. Porque uma pessoa que está condicionada, quando alguém aponta o seu erro, sabe? Ele vai voltar, vai revidar, vai dar desforra, com ódio, com raiva, entende? Em vez de reconduzir, eu tô falando sempre aqui para vocês que Deus tem falado da recondução. Então, vai fazer isso de tal maneira que pareça que a vítima é a culpada, entende? Então, é muito sério isso. Lembrei de um exemplo para falar para vocês, que foi o exemplo do João Batista. João Batista, ele fala para o rei, não sei se casou com a esposa do irmão dele. João Batista aponta alguma coisa de errado. E esse rei fica tão bravo que manda matar o João Batista. Então, esse é um exemplo de desforra, de vingança, entende? De você, em vez de você reconduzir, você reagir com raiva, com violência, né? Quanto a outra pessoa, por exemplo, se você ofende, a outra pessoa poderia ter raiva, né? Às vezes a pessoa que você magoou, que você machucou, nem tem raiva de você, nem tem ódio de você. Mas você que fez, você tem, sabe? Porque no fundo, parece que esse ódio, essa raiva te protege do quê? Do céu. A raiva, o ódio te protege de ir pro céu. Se você está... Meu Deus, ela tomou tudo. Tomara ter tomado mesmo, não derramou. Não tá brincando com água não, né? Bem, gente, parece que ela tomou tudo mesmo. Poliana é um ótimo exemplo para você que não gosta de tomar água. Olha, ela tomou uma garrafinha inteira de 500 ml, 450 no estalo. Eu vou tomar mais. Lembrando-se que nos primeiros dias, nas primeiras semanas, foi horrível dela gostar de água, não gostava. Então, talvez você seja um bebê ainda de 6 meses que precisa aprender a gostar de água. Você tá um pouco atrasado? Não tem problema, dá tempo ainda. Seus órgãos te agradecem, sua pele, enfim. Muita coisa que a gente pede em oração, a gente mesma, uma grande parte, já pode começar a fazer. Porque Deus te deu a água, então beba. E Deus me falou. Às vezes, você pode dizer, e pode dizer como uma desculpa, mas ele é pequeno, ele não entende, igual eu poderia falar, mas ela é autista, ela, sabe? Poxa, tem que ver que ela não entende. E você está se negando a corrigir seu filho, você está se negando a edificar a criança, então, não. Ou você pode dizer, mas ele é idoso, ela é idosa, não. Tem que corrigir, tem que edificar, sabe? E isso é edificar, muitas vezes, é exortar, né? De uma maneira gentil, né? E se de repente a criança, o idoso, não sei, a pessoa não corresponda, né, a sua tentativa de recondução para o que está correto, seu papel é fazer no lugar dessa aquilo que ele ou ela deveria ter feito.
pedir desculpas, enfim, entende? O que deve ser feito? Isso, pedir desculpas e apaziguar, né? Colocar amor ali naquela situação. Eu não tava querendo contar um sonho, mas já que eu tava falando também de perseguição espiritual, né, satânica, eu vou contar. Alguns dias atrás, eu tive um sonho que talvez até vou fazer de novo para quando eu criar a playlist de sobrenatural. E foi muito revelador. Eu sonhei com uma pessoa conhecida e essa pessoa estava num lugar e falava, estava muito contente, falante, tinha outras pessoas em volta e dizia como se estivesse uma nova religião. Ou num novo local. E como se... eu não ouvia a voz. Eu só via, assim, o movimento, a pessoa falando, mas não ouvia voz nenhuma. Como se estivesse no mudo, sabe? Mas eu entendia tudo aqui na minha mente. Que... tipo assim... Agora vai dar certo. Já tentei vários lugares e agora nesse vai dar certo. Mas eu não entendia por que eu estava lá. Olhando tudo aquilo, o que eu tinha a ver, sabe, com o movimento dessa pessoa. E daí, eu não sei se tinham mais pessoas sentadas no chão, mas tinha uma pessoa sentada no chão. E eu acabei sentando na frente, agachando na frente. Tava com aquela perna de borboletinha, sabe, assim, meio cruzada. E de olho fechado, assim. E o olho tremia, assim, sabe? Como se estivesse possuída de alguma entidade, não sei. Estivesse ali para falar alguma coisa, então o olho fechado. E eu, sabe? E o lugar, vou dizer como que era o lugar, não aparentava um lugar ruim, mas a aparência engana. As paredes eram brancas, o lugar era uma sala, tipo uma sala comercial, um lugar comum. E daí a pessoa que tava sentada, com a perninha cruzada assim, o olho fechado tremendo, meio que fez sinal para me aproximar. Depois, gente, eu analisei assim esse sonho. Eu entendi que as pessoas estavam ali fisicamente, de corpo, de carne mesmo, mas eu estava lá em espírito, observando tudo. Eu fiz um vídeo arte aí para vocês que diz: o nosso espírito sabe de tudo. Então, assim, quando uma pessoa, e é sobre isso, uma pessoa faz algo contra você nas suas costas que você jamais saberia, o seu espírito sabe. E muito mais, eu digo, existe todos aqueles que estão lá no céu já, que partiram onde vocês estão no céu, eles estão observando tudo, eles já sabem. Isso fora a Trindade, né? Os anjos. Então, assim, você acha que tá fazendo uma coisa sem plateia e Deus me falou, ixi, tem uma grande plateia assistindo. E fora que o espírito da pessoa prejudicada sabe. Então, se eu estava lá em espírito e esses outros estavam em carne. Só que o que é mais estranho é que esse local era depois que eu analisei, né, era um local ruim, de aparência boa, mas para fazer coisas ruins. Daí eu pensei, mas por que eu estou aqui? Porque era contra a minha vida. A pessoa estava buscando em vários lugares e fazia.
e não estava satisfeita. Não estava satisfeita. Porque talvez buscasse saber da minha vida e não estava contente, tipo, não havia me destruído. E essa pessoa que estava agachada e que talvez estivesse possuída do mal, me chamou, tipo, chega perto para falar algo, porque essa outra pessoa estava distraída, contando, como se houvesse dois tempos. Um tempo futuro, que a pessoa já tinha feito, e o tempo passado. Eu estava ali vendo dois tempos. O tempo em que as coisas já aconteceram, ela estava contando, e o tempo em que as coisas ainda estavam acontecendo. É muito estranho. Na mesma sala, dois tempos se passando. E essa pessoa agachada, com o olhinho assim tremendo, me chamou, eu aproximei assim, né? Daí falou, sussurrou. E aí o que eu entendi é que como que uma pessoa possuída do espírito ruim pode falar uma palavra de conforto para mim num lugar desses, que as pessoas pagam para fazer coisas ruins contra a vida de pessoas que elas têm inveja, ciúme, enfim, tem alguma coisa contra. Mas o que Deus me falou é que o Espírito Santo, e ele tem me confirmado, o Espírito Santo está também em todos esses lugares. Então, se você vai em algum lugar para fazer magia contra um ungido, o Espírito Santo também está lá para impedir. E também para fazer a pessoa se arrepender, porque o que Deus me falou é que as pessoas podem conseguir coisas através de Satanás. Muitas coisas, né? Satanás não prometeu para Jesus, mas eles estão liberando a carne para amarrar o espírito, porque o espírito, ele já tem dono, né? Que é Satanás. E a gente, parece que muitas vezes é o contrário, né? Às vezes a gente vê as coisas um pouco travadas, fica com a carne um pouco, né? É como se tivesse a carne amarrada um pouco. Mas o espírito está livre, o espírito está com Deus, porque só em Deus nós temos liberdade. É o que Deus me falou e tem me falado, o que eu preciso, que você precisar, eu vou te enviar. Não vai te faltar nada. Mas o seu espírito está livre. Então não se amarre, não faça pacto, nem pela sua vida, nem pela vida dos outros, não faça pacto com Satanás. Espere do Senhor. Mas eu me aproximei dessa pessoa e ela disse, era uma mulher que estava agachada lá com a perna cruzada, com o olhinho tremendo, e não era a pessoa que eu conhecia, eu não conhecia essa pessoa. Essa pessoa trabalhava nesse local, paga para fazer trabalhos espirituais do mal. Mas a boca estava ungida pelo Espírito Santo, falou assim no meu ouvido: nada pode te tocar. Nada pode te tocar. Eu não lembro se foi exatamente isso, ou nada pode te ferir. Era algo do tipo, nada pode te ferir, nada pode te tocar, nada pode, chegar até você. Sabe, eu fiquei assim, mas por que essa pessoa estava falando isso? E na hora que eu acordei, eu não entendi. A outra lá, se achando, falando do novo lugar que estava indo, já tinha ido, outros não deu certo, mas agora ia dar certo. Olha, se o Espírito Santo invade locais imundos para me proteger, ainda me leva nesse local imundo, sabe? Com paredes brancas e tudo muito limpo, como Jesus diz, a sujeira aqui, ó, dentro. Local limpo, 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 como minha casa não é, branco, mas sujo, espírito, sabe? Espiritualmente sujo. E a pessoa contando vantagem já de coisas, sabe? Que foram feitas ali. Mas através da própria boca da pessoa que se usa pro mal,
o Espírito Santo falou ali para mim: nada pode tocar em você. E eu quero que essa palavra fique para você também, sabe? A gente não pode, a gente não controla as pessoas, né? O pensamento, o sentimento, o que elas estão fazendo nas nossas costas, mas a gente tem o Espírito Santo para estar nos protegendo. É isso. Amo vocês, se inscrevam no canal, curta o vídeo. E o bebê Jesus fica muito triste com isso, né? Como minha filha disse, o bebê Jesus está triste junto comigo. Jesus, ele fica triste, né? Por tudo que é feito contra os seus filhos, contra, sei lá, as crianças, pelas ausências familiares, pelas brigas, pelas disputas, pelas injustiças, preconceitos, enfim. Mas eu quero terminar contando a historinha que a minha filha disse. Era uma vez um José, uma estrela e uma bolha. Era uma vez um José que estava lá pelo seu bebê. E o bebê estava triste junto comigo. No final, é claro que Deus me falou também para orar por todas as gestantes que estão passando pela mesma dificuldade que eu passei. Eu nunca pensei em aborto, jamais. Eu aceitei de imediato minha filha. Amei muito ela. Eu sentia tristeza, tive depressão, mas, sabe, nem todas as gestantes vão conseguir de imediato aceitar seu bebê. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, sabe, colocar Josés perto dessas gestantes, ou colocar pessoas que possam auxiliar essas gestantes. Pai, que o Senhor possa estar alegrando esses bebês, essas crianças, em nome de Jesus. Agosto, mês dos pais. Pai, qual o motivo que entristece o coração da minha filha, que o Senhor possa estar trabalhando, assim como o Senhor já abriu algumas portas para ela, que o Senhor possa continuar a estar abrindo para ela, Senhor, para mim, para a pessoa que está assistindo, Senhor, para os seus filhos, para os seus futuros filhos, Senhor, para o Brasil. Para o Brasil. Financeiramente, eu jamais poderia proporcionar nada disso para minha filha. Foi Deus. Mas o que eu quero, Pai, um dia é dizer que eu não vivo mais num país cristão hipócrita, mas que eu vivo num país realmente excelente para todas as crianças. Não quero mais que o bebê Jesus fique triste, junto com a minha filha ou junto com as crianças que estão aí, sabe? Pai, o Senhor é o Deus que faz um homem habitar em família. Então, Pai, olhe pelas nossas famílias em nome de Jesus. Senhor, provê no financeiro, Senhor, provê libertação espiritual, provê prosperidade, sabedoria, nosso profissional, honra para as nossas vidas em nome de Jesus, e que a gente possa te honrar em tudo que a gente receber, que a gente possa testemunhar, Senhor, perdão pelos nossos pecados. E obrigada por tudo que virá, obrigada por essa estrela, por essa bolha, por esse anjo, essa coisa. Engraçado ela falar da bolha, né? Agora me veio um feto. O feto fica na bolha, né? Que fica dentro da água lá. E Jesus esteve a ponto de ser abortado, né? Porque Maria, na verdade, ela tinha que ser apedrejada. Essa era a lei de Moisés, né? Engraçado que eu venho falando de Moisés e a Poliana, contrapartida, fala, não, Jesus.
Moisés não, Jesus. Porque o livro era de Moisés, mas ela conta a história de Jesus. E é muito lindo isso, né? Porque segundo a lei de Moisés, Maria tinha que ter sido apedrejada grávida, porque o filho não era de José, né? Isso é ilícito. Então, o ilícito, ele tinha que ser, ele era motivo, né, do apedrejamento. Então, se seguisse a lei desde o início, certinho, né? Igual as pessoas falam muitas vezes, eu sou pela justiça, sabe? Eu sou a lei. Se for justo, sim, a gente não deveria estar aqui, sabe? Nós erramos o tempo todo, sabe? Nós mentimos, falamos coisas, não cumprimos. Nós, quando vamos contar alguma coisa, a gente sempre acrescenta algo. Então, a gente sempre está sendo injusto e a gente está sempre vendo as coisas segundo a perspectiva daquilo que nos favorece ou favorece os nossos preferidos. E será que Deus teve misericórdia de Jesus? Ou será que, na verdade, ele teve misericórdia daqueles que se diziam justos? Sabe? Então, eu deixo essa pergunta para você, sabe? Deus, quando não apedrejou Maria e o seu bebezinho, sabe? Quando tava na bolha ainda, como disse Poliana, né? Ai, meu amor. Será que Deus teve piedade de quem? Dos justos ou teve piedade de Jesus? Quem merecia, na verdade, a piedade de Deus? Né? Tchau, amo vocês.